Cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Eu sempre falo, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos estarmos juntos para ouvir uma palavra, uma instrução para as nossas vidas, mas também para adorá-lo, para servir, para dizer: Senhor, Tu és o nosso Deus. Nós que estamos aqui é para agradecer, para dizer que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, e esteja sempre conosco, Senhor, nos dando vitória. Que Deus nos conduza nesta manhã, que Deus abençoe você que vai nos ouvir esta palavra. Entre no seu lar, na sua casa, na sua família, e traz conforto, traz alegria. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor aí em Lucas capítulo 4, Lucas 4, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18, que diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Só esse versículo, amém, irmãos? Quando o Senhor diz que o Espírito está sobre ele, ele diz a nós que fomos resgatados: ide e pregar o Evangelho. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus, é obrigação do crente entender e compreender que nós somos enviados do Senhor para proclamar as boas novas. É fundamental em nossas vidas. Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer a vontade de Deus, Então nós estamos aqui justamente para isso, para ouvir uma palavra, ouvir uma instrução nessa manhã. Que Deus fala no seu coração, que Deus traz para você refrigério, que Deus traz para você solução. Nós nunca precisamos de tantas soluções como nós estamos vivendo, e nós vamos encontrar tudo isso no Senhor. O Senhor é refúgio e nossa fortaleza, seguro presente nas nossas vidas, amém? Então não fica triste se você está triste, se alegra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando eu estou triste, eu lembro do Senhor. Quando eu estou desanimado, eu lembro do Senhor. E lembro desse versículo: a alegria do Senhor é a nossa força. Ele vai passar, tudo vai passar, irmãos, amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Obrigado pelas oportunidades que temos, Senhor, de mudar, transformar, nos relacionar. Nós estamos, Senhor, clamando a Ti que o Senhor venha, Senhor, falar aos nossos corações nesta manhã. Traz algo, Senhor, transformador para as nossas vidas. Nos abençoe nesta manhã, Senhor, que possamos sair daqui não como entramos, mas alegres, melhores do que entramos. Confiança no Senhor, que a alegria do Senhor esteja presente em nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos filhos. Esteja conosco, Senhor, e nos conduza nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Eu quero fazer uma oração aqui, uma oração, porque eu não sei como você está, como foi essa semana, como foi o seu fim de semana. Nós estamos praticamente no final de semana, domingo. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas, de uma hora para outra. Tem hora que nós estamos alegres, tem hora que nós estamos tristes, não é isso? Tem hora que a gente está eufórico, tem hora que a gente está desanimado. Faz parte da vida, faz parte, nós nos sentimos assim. Mas é isso que é importante quando nós olhamos para a palavra de Deus, que ela nos dá refrigério, ela nos dá vitória, ela nos traz solução. Eu aprendi uma coisa que sempre, quando eu estou assim, a Bíblia tem solução para tudo. Como é bom saber que nós encontramos aqui nessa palavra a solução para todos os nossos problemas, para todos os nossos conflitos, para tudo nós encontramos. Então eu gostaria que você ficasse de pé. Vem aqui à frente, vamos fazer diferente. Vem todo mundo aqui à frente, vem cá. Nós somos poucos, vem aqui, Vem aqui.
Eu vou pedir ao pastor Santos e eu vou impor as mãos sobre vocês. Fica juntinho, irmãos, chega mais para cá, todo mundo aqui, porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Se eu perguntar aqui, não tem ninguém que está sem problema, está todo mundo com problema, todo mundo preocupado com alguma coisa, todo mundo triste. Nós estamos esquecendo que nós temos um Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, amém? O pastor Santos vai estar orando, abençoando a sua vida, abençoando os seus sonhos, te fortalecendo. Eu vou estar impondo a mão sobre vocês também, em nome de Jesus, amém? Precioso, que temos a oportunidade de falar contigo e da forma correta, falar em nome de Jesus. Este é o caminho, a verdade, a vida, que nos dá acesso ao Senhor. Deus, queremos que o Senhor comece sobre nós o seu favor, para que a vida continue, para que seja apresentado, para que haja libertações, para que haja consolo em nossas vidas, para que saibamos de fato, Pai, que podemos esperar em Ti. Fala, meus irmãos, olha, Deus, como o sempre olha, mas deixe os meus irmãos perceberem que o Senhor está olhando, para que lhe sirva, ó Deus, o conforto, o consolo na alma, na mente e no coração, de forma, Pai, que percebemos que estão olhando, isso sirva, ó Deus, Deus, uma condição que nos permita, ó Pai, esperar em Ti, esperar a hora certa, esperar, ó Deus, que a qualquer momento a palavra vai ser liberada. Tira essa tristeza, essa angústia, tira essa circunstância, esse irmão, essa minha irmã está vendo e não conseguindo enxergar o Pai na saída. Tire, ó Pai, essa visão pessimista. Coloca, Pai, a visão do Senhor, Deus, Espírito Santo, uma visão progressista, uma visão, Pai, que realmente vai acontecer em função das suas misericórdias. Dentro dessa visão progressiva, anima o irmão, a irmã, olha a casa dele, dela, Deus, faça arrumações de forma que haja paz, alegria na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Precisamos orar mais, precisamos estar juntos. Nós somos igreja do Senhor, não? Igreja primitiva, uma das maiores vitórias da igreja primitiva era oração, era unidade. Quando a gente começa a ver, os acontecimentos maiores que tiveram foi quando estavam unidos, intercedendo, juntos, para um, para o outro, né? E buscando Deus, amém? Que Deus possa te abençoar, te dar vitória sempre, né? Que possamos cada dia mais estar aqui na igreja do Senhor, ouvindo essa palavra, né? Nunca precisamos tanto aprender a palavra de Deus, irmão, nesses tempos que nós estamos vivendo. Nunca precisamos tanto. Às vezes eu mando, né, para vocês, não sei se todos recebem, sempre um convite aí, irmão, escola bíblica dominical. Sabe por que eu faço isso, irmãos? Porque eu sei da importância que é de você não ser confundido pela circunstância, pelos acontecimentos. Jesus diz assim: a conhecereis a verdade, ela nos libertará. Sem conhecermos a palavra de Deus, nós vamos dar muita cabeçada. E onde nós vamos conhecer? Escola Bíblica Dominical. Venha, vamos estar aqui juntos, né? Vamos estar orando juntos, vamos estar abençoando juntos, amém? Que Deus abençoe. Vou chamar o pastor Sâncio, tem uma palavra para os nossos corações nesta manhã, uma palavra transformadora. Fala assim consigo mesmo: ó, eu quero ouvir algo transformador para a minha vida nessa manhã. Coloca isso em seu coração e preste atenção, em nome de Jesus, amém? Vamos abençoar a vida dele. Deus, obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado por cada irmão, cada irmã, cada família. O Senhor não nos colocou juntos aqui apenas por colocar, existe um propósito nisso, Senhor. E nesse tempo que nós estamos juntos, nós precisamos aproveitar para orar, para buscar o Senhor. Abençoe a vida do pastor Santos, abençoe a vida da sua família, dos seus filhos, abençoe os seus sonhos, os seus projetos, porque o Senhor é um Deus que cuida de nós. E dai a ele, Senhor, um presente da graça maravilhoso, que é sempre, Senhor, um coração aquebrantado, sempre um espírito humilde, que
que Ele possa, nos momentos difíceis, Senhor, sentir a Tua presença, renovar com a Tua presença e com a Tua palavra. Nós ministramos bênção, nos conduza, fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Paz e graça, irmãos. Irmãos, nós precisamos aprendermos Bíblia, porque se a Bíblia, que é a palavra de Deus, se ela não for divulgada, se não há palavra de Deus, não há Deus na palavra, e aí é um complicador, porque se não há a palavra de Deus, não há o Deus da palavra. O problema das pessoas enfrentadas nas Escrituras, pessoas como eu e você, desde Gênesis a Apocalipse, o problema nunca foram os inimigos. Então, os inimigos nunca foram grandes problemas. Pastor, tem alguma coisa errada nessa afirmação? Tem algo errado nessa afirmação? Não tem. Porque o problema de Israel não foram os filisteus em si, os amorreus, os jebuseus, os egípcios. O problema do povo de Israel, o povo de Deus, foi a ausência do próprio Deus. Deus não estava lá. Esse foi o problema. Porque quando Deus estava lá, a terra foi conquistada, o jebuseu foi vencido, o filisteu foi vencido, o egípcio foi vencido. Então o problema é quando Deus não está. E a igreja precisa ficar atento a isso. A maneira como nos aproximamos de Deus, a maneira como nós queremos Deus, ela tem um método, ela tem uma estratégia, ela tem uma condição de passo a passo, não dada por mim, mas pela revelação do próprio Deus. E a gente precisa entender isso. Isso aconteceu logo no início. Caim, ele pegou frutos, ele pegou uma metodologia para ser apresentada a Deus, e Deus não aceitou. A gente precisa entender isso nos dias de hoje. A igreja não pode fazer o que ela quer, a igreja não pode ser conduzida da maneira como ela pensa, a igreja não pode se posicionar como ela determina. A Bíblia diz que há um cabeça na igreja. Efésios diz isso, Tessalonicenses diz isso. O cabeça da igreja. E cabeça é aquele que pensa, aquele que toma decisão. E a Bíblia diz que o cabeça é Cristo. Por isso a gente precisa olhar nas Escrituras, ver as promessas, as diretrizes, os impulsos que a Escritura dá, para chegar a Bíblia na sua mão, como você tem nos dias de hoje. Meu Deus, foi uma luta de preservação. Muitas pessoas morreram, foram queimadas, enfrentaram desafios solitários do mais alto escalão, e Deus está olhando, preservando a inspiração das Escrituras. O que você tem na mão, Deus fez com que aparecesse em termos de inspiração em torno de 1600 anos antes de Cristo e depois de Cristo. A gente percebe que a Bíblia, em certos lugares, ela tinha um valor, ela tinha um apreço tão grande, e em outros lugares ela foi queimada, desprezada, dada como um livro comum. Deus, ele começou a falar com as pessoas de uma forma oral, dizendo:
Ele, como é conhecedor e manipulador da história de todo o universo, nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro, ele certamente induziu o homem à escrita. E 400 anos antes de Cristo, a escrita, de uma forma muito primitiva, ela já começou a ser formatada, e Deus se utiliza dessa escrita formatada de forma primitiva para dar ao povo dele uma condição de registro, para que a pessoa pudesse ir e vir, parar para pensar, refletir, questionar, querer que o que está escrito entre e seja uma experiência vivida no dia a dia. É a Bíblia. Nós congregacionais, você que é congregacional, existe uma história por trás disso, vindo lá da Inglaterra. Você nem sonhava em existir, mas Deus já existia, como sempre existiu, e sabia que você estaria aqui. Nós congregacionais, por uma questão histórica, nós temos uma confissão de fé. Pastor, o que é uma confissão de fé? Uma confissão de fé pode ser tudo aquilo que vai valer a pena na sua vida. Uma confissão de fé pode ser que em dado momento da sua vida, dependendo das circunstâncias que você esteja vivendo, é tudo aquilo de valor que você vai ter, nada mais. Uma confissão de fé é aquilo que você acredita e professa, mira, pega, tem, possui, crê. Nós congregacionais acreditamos em uma confissão de fé muito interessante e fazemos isso pela fé. E eu quero, a partir dessa escola dominical, falar sobre essa confissão de fé. Essa confissão de fé congregacional, há muito tempo ela não é vista, há muito tempo ela não é divulgada, há muito tempo ela não é relacionada como algo importante. Mas a confissão de fé é o que dá rumo à vida das pessoas, é a sua identidade, é a sua condição de dizer quem você é. Você sabe quem você é como congregacional? Deveria saber. É a sua condição de dizer aquilo o que você crê. Você sabe como você está crendo no meio congregacional? Deveria saber. Mas a confissão de fé é aquilo que você possui para que a sua vida, no rumo que se vai dar pela confissão de fé, você consiga, através dessa confissão de fé, experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Então preste atenção sobre passos de confissões de fé congregacionais, porque isso é muito importante. Deus não te colocou aqui à toa, Deus não fez com que você viesse a pertencer a essa igreja dentro de uma condição casual, dentro de uma condição aleatória, dentro de uma condição que fosse algo movido por sorte. Não, de maneira alguma. Deus fez isso de uma forma pré-meditada. Ele quis que você estivesse aqui. Por quê? Porque Ele tem um objetivo nisso. Então nós, congregacionais, acreditamos que Deus fala pela natureza. É um passo da confissão de fé que nós, congregacionais, temos. Acreditamos, porque Deus criou todas as coisas. Então quando você vai à praia, quando você vê a onda, o céu, quando você vê as montanhas, quando você observa a utilização da natureza em te servir, em você aproveitar, nós congregacionais acreditamos e cremos piamente que Deus, através das suas providências mantenedoras,
cuida de gente dentro da igreja e cuida de um punhado de gente lá fora da igreja, de todos que estão também fora da igreja. E Deus faz essa manutenção na preservação e com continuidade. Nos diz que nós somos indesculpáveis, como está escrito em Romanos: você é indesculpável em não perceber Deus, e é o que a Bíblia diz. E nós, congregacionais, entendemos isso como algo que a Bíblia diz, para interpretar dessa maneira, como a Bíblia diz, para entendermos que somos indesculpáveis. Como que esse mar foi criado? Como que existe essa regulamentação tão perfeita do universo? Nós entendemos pela Bíblia, como está escrito em Hebreus, pela fé, que o mundo foi feito pelas coisas invisíveis, criadas por Deus. E se você é indesculpável, você precisa ter um ponto de pega, um ponto onde você consiga entender essas coisas. E a outra confissão que entendemos como congregacionais é que essa criação, que é vista por você, que é experimentada por você, que é pesquisada no âmbito científico, que é usufruída pelas crianças e pelas pessoas que estão vivas, toda essa criação, ela não é suficiente para revelar o pensamento de Deus, não é suficiente para revelar o sentimento de Deus, e não é suficiente para revelar o comportamento que Deus tem em relação à necessidade da sua vida, que é de salvar. Então o mar não fala sobre salvação. A lua à noite, as estrelas do céu, lá na roça, não comunicam de uma forma específica a respeito da sua necessidade de salvação. Mas mesmo assim, essa criação nos diz que existe um Deus que tem uma capacidade enorme, uma sabedoria enorme e uma forma de organizar as coisas de forma surpreendente. Pelos registros bíblicos, a melhor maneira de propagar e preservar a vontade divina que Deus tem para você, no que diz respeito à revelação, bem como confortar os meus irmãos, dar força para lutar contra a natureza que cada irmão aqui tem, comum a todos, que é a natureza do pecado, a natureza corrupta, a forma, a maneira que Deus quis se revelar para que irmãos pudessem serem ajudados e nessa ajuda conseguirem êxito. Isso é importante dizer. Lutar contra as malícias que as pessoas possuem, que nós temos, lutar contra o próprio Satanás, inimigos das nossas almas. Deus fez tudo isso, e lutar contra o mundo secular, como Deus fez, foi compilar, inspirar pessoas em épocas diferentes, 40 autores diferentes, em circunstâncias diferentes, em economias diferentes, em meios sociais bem diferentes, em línguas, culturas diferentes, para entregar às pessoas pela inspiração dele. E inspiração é a maneira de governar, é a maneira de dizer sim, não, e foi exatamente isso que o Espírito de Deus fez. E a gente vai aprendendo biblicamente que Deus fez isso, envolvendo locais, pessoas, circunstâncias, e Deus quis se manifestar nesses locais, na vida dessas pessoas, nessas circunstâncias, para que ali fosse descoberto a perfeita, agradável e a boa vontade de Deus.
E aí vai surgindo as Sagradas Escrituras, que foi ofendida, ameaçada, e Deus no controle, que foi rasgada, queimada, rejeitada, e Deus no controle. Isso fez e faz das Sagradas Escrituras totalmente indispensável à sua vida. Você não tem condição de ser um cristão sem as Sagradas Escrituras. Se não existe palavra de Deus, eu volto a te dizer, não existe o Deus da palavra. E se não existe o Deus da palavra, o inimigo é forte. A vida é muito precária. Não há esperança se não há o Deus da palavra inserido nos locais hostis, perturbadores, vulneráveis. Porque eu volto a dizer, o problema de Israel nunca foram os inimigos, nunca foi o filisteu, nunca foi o jebuseu, ou nunca foi, na realidade, o amorreu, nunca foi o egípcio. O problema de Israel sempre foi a ausência de Deus. E onde não tem a palavra de Deus, o Deus da palavra não está. Se está dentro de uma dimensão, de uma percepção muito diferente. E a gente precisa entender isso. As formas, as maneiras como Deus se apresentou para compilar as Escrituras, historicamente dizendo, tiveram que serem decididas em concílios, em reuniões. É por isso que crente tem que reunir, viu? Crente tem que reunir para conversar sobre, falar sobre, pensar sobre, meditar sobre, refletir sobre o que Deus diz na sua palavra. Se não há reunião, não há decisão acertada. Tem que ter reunião na sua casa, na escola, na igreja. A ideia do concílio é uma ideia, e foi uma ideia de reunião para que ali fosse decidido o que é de Deus, o que não é de Deus, e onde as pessoas de fato poderiam optar, experimentar e divulgar sobre a veracidade dos fatos. Por isso que a igreja tem que reunir. Se você não está participando de certas reuniões, tem alguma coisa errada. Quando você ora, o que você faz, nada mais, nada menos, é uma reunião com Deus. Deus, vem cá, porque eu preciso me reunir ao Senhor. Reuniões são importantes. E os concílios, eles aconteceram justamente para verificar isso. O que é de Deus, o que não é de Deus. Porque é um problema quando não é de Deus. É o maior problema que a igreja pode ter, que eu como membro posso ter, corpo de Cristo, e você também, quando não é de Deus. Quando não é de Deus, misericórdia. Os concílios, eles aconteceram porque as Sagradas Escrituras e a inspiração, elas foram atacadas. Você é atacado. Quando Deus te dá uma palavra, você vai ser atacado em relação a essa palavra que Deus te deu, porque o diabo sabe, porque a sua natureza humana sabe que você é contra Deus. A sua natureza é própria, automaticamente, naturalmente contra Deus. Então uma coisa que Deus te dá é algo que você vai ser atacado por você mesmo, em função da natureza que você tem e em função do inimigo da sua alma, chamado Satanás. É natural. Você tem que compreender isso. Então, quando Deus, de uma forma histórica, faz a compilação das Escrituras, e pelo gnosticismo e outros meios não inspirados por Deus, a igreja teve que rapidamente se reunir para verificar o que é de Deus, o que Deus de fato falou. Isso você tem que checar na sua vida, o que de fato Deus está falando com você.
E no concílio foi declarado que haveria de existir ali algo que ia cessar. O que ia cessar? A inspiração, os 27 livros, os outros restantes do Velho Testamento, cessou. O que não cessou? O que não cessou, o que não vai cessar, é o chamado de Deus, é a experiência das Escrituras, para que a igreja, nesse experimento, participe daquilo que Deus apresentou através das Escrituras. É seu que está aí, é seu. Cura é sua, decisão a ser tomada com segurança é sua. Está escrito a respeito disso aí. Proteção é para você, só que a igreja não sabe disso. Nós, congregacionais, entendemos dessa maneira, que nos concílios, baseados historicamente em épocas passadas, a inspiração cessou, mas nós confessamos como congregacionais, o que não cessou, o que não vai cessar, é o chamado de Deus para que as pessoas participem daquilo que foi escrito, e isso vire experiência para as pessoas. Experiência na relação com Deus, na relação com o próximo, experiências de portas abertas, de portas fechadas, experiências. As experiências das Escrituras, esses relatos que vocês podem ver aí, Deus preservou, inspirou para que as pessoas pudessem viver isso. Não é algo para que pudesse ficar guardado sem experimento de maneira alguma, mas porque Deus, as pessoas não estão vivendo intensamente o que está escrito, as promessas que foram feitas, o convite que o Senhor de forma verbalizada fez às pessoas: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde que estão essas escrituras penetradas na minha vida, para que dentro dessa relação, a escritura em mim, isso se converta em experiência? Eu preciso entender essa ideia de meditar na palavra de Deus, de valorizar a palavra de Deus, e entender que é o que Deus me deu para que eu pudesse e possa experimentar no dia a dia. Tudo para a honra, para a glória, para o louvor do seu próprio nome, mas para o meu desfrute, para a minha degustação. A honra é dele, mas o gosto é meu. O louvor é para ele, mas quem participa desse louvor sou eu. A glória é dele, sempre dele, de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, mas eu faço parte da inserção que ele mesmo colocou nessa glória. E aí eu vou confessando a respeito das ideias congregacionais descritas na palavra de Deus, e eu, como congregacional, eu entendo por confissão na palavra de Deus que a Sagrada Escritura, ou a palavra escrita inspirada de Deus, são todos os livros que estão registrados, 66, com propósitos de uma revelação dada a mim de forma gradual, e eu vou entendendo isso, um Deus que vai falando por porções, porque se Deus falar com você o dia da sua morte, você vai morrer nesse dia, do jeito que ele falar com você, da maneira que ele especificar, só que isso não é bom para você. Deus vai revelando às pessoas gradualmente o que vai acontecer, e a gente vai vendo isso pela palavra de Deus. Então a Sagrada Escritura, essa literatura que você tem na mão, palavra de Deus, inspirada por Deus, desses livros, eles são altamente propositais, dentro de uma revelação proposital, e tudo isso vai culminar. Muito obrigado pela água, eu estava precisando.
E tudo isso vai culminar no que a igreja não está conseguindo entender, viver, pegar algo chamado graça de Deus, favor de Deus. Fomos muito atacados em relação a isso. As pessoas não acreditam mais em favor de Deus, em graça de Deus. As pessoas, elas são treinadas desde a sua tenridade a terem uma força no braço, a uma habilidade na espada, a comprar um arco que tem uma boa, uma capacidade de tensão que mande a flecha bem longe. Sendo que você lendo a Bíblia em Salmos 44, versículo 3, versículo 6, você vê claramente Deus dizendo: não é a força do seu braço, não é a habilidade da espada que você manuseia, não é o arco que você tem que fez com que você herdasse Canaã, a terra que emana leite e mel. A gente vai aprendendo com isso. Então, quando houve o concílio que houve, guarde essa palavra, foi a condição que o próprio Deus assim o fez, para que o cânon, que é o conjunto de livros inspirados e considerados inspirados por Deus, pudessem rebater os conjuntos de livros e informações apócrifas que eram consideradas sem autoridade, inspiradas por Deus. E a gente tem que fazer esse discernimento, e é exatamente isso o que Jesus diz, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós precisamos identificarmos quando Deus fala e quando Deus não fala. No primeiro século houveram muitos livros que se diziam livros inspirados por Deus, sabiam disso? Mas não eram. Então é por isso que houve os concílios, as reuniões, e é por isso que a igreja tem que se reunir. O que está vindo aí, o que o mundo está tentando fazer, é de Deus? Não é de Deus. A ideia dos livros apócrifos, não inspirados por Deus, iriam inserir na literatura inspirada por Deus algo mesclado, relativizado, e quando não se tem o que Deus fala, mas o que o outro fala, o que uma instituição fala, o que o homem fala, você não tem garantia nenhuma de que vai dar certo. Então o conselho foi necessário, e os livros apócrifos estavam ali, tentando ser ensinados, inseridos no contexto da inspiração divina. Mas aí, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, vai fazendo com que homens possam fazer certos testes de canosidade, para verificar se é inspirado ou se não é, e você tem que entender isso na sua vida. Não é de Deus, é de Deus. Quando é que você sabe que é de Deus, enquanto não é de Deus? Por isso que você tem que olhar as Escrituras, ver as Escrituras, se relacionar com as Escrituras, entender as Escrituras, porque senão você pode correr o risco, a igreja pode correr o risco de estar se alimentando em algo, e esse algo alimentado não ser de Deus, e quando não é de Deus, faz um mal tremendo às pessoas. O cânon de 27 livros, o Novo Testamento, para ser uma palavra inspirada, ele teve que entrar em acordo geral, dentro da assembleia, dentro da comunidade cristã, sabia disso? Então tinha uma carta lá, dizia-se que essa carta era de Paulo. Quem conheceu Paulo tem a característica da escrita de Paulo. Vamos procurar no próprio Paulo. Como que é isso?
precisa conversar dentro da igreja. Você precisa ser aconselhado dentro da igreja. Não pela internet, não pelo Google, não. Essas pessoas não te conhecem. Alguém tem que te conhecer para conversar a seu respeito e vice-versa. E é assim que houveram a iniciação dos testes para que as pessoas entendessem a respeito da inspiração bíblica. O cânon, a ideia de formar a inspiração bíblica dos 27 livros que temos hoje, encontrou um acordo geral na comunidade cristã, e isso era promovido por uma informação singular, onde as pessoas encontravam a certeza dessas informações. Foi Paulo que escreveu isso. O outro dizia, foi Paulo mesmo. O outro dizia, foi Paulo mesmo. O outro dizia, não foi. Opa, para, vamos verificar então. E era isso que os irmãos de Bereia faziam. Por isso a informação que está chegando para você de Deus, para um pouco, você vai ter que verificar se de fato isso é de Deus. Caminhe comigo aí, por favor. Vá lá no livro de Lucas, para você entender isso melhor. Capítulo 1, Lucas. Vai em Lucas. Vá para mim aí no capítulo 1. E do versículo 1 ao 4, você vai entender o que é a sua igreja, porque você faz parte dessa igreja, que Lucas está dizendo aí. O que ela fazia para verificar se era de Deus, se não é de Deus? Você precisa de conselho, porque a sua visão pode ser isolada. Diz a Bíblia em Provérbios: na multidão de conselhos há sabedoria, na multidão de conselhos existem seguranças. Então leia comigo aí Lucas capítulo 1, preste atenção por favor. Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos, que entre nós se cumpriram, quer dizer, houveram fatos que aconteceram conosco, a gente precisa harmonizar isso, a gente precisa ajustar isso de forma que isso seja algo do jeito que foi, da maneira que foi. Segundo versículo 2, nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, quer dizer, nos passaram do jeito, gente lá que viu, que ouviu, que experimentou. Você precisa de aconselhamento cristão, seja você quem for. Gente que viu, como diz as Escrituras, gente que presenciou, gente que ministrou, que passou pelo caminho difícil, mas venceu pela experiência da própria palavra. Você precisa de aconselhamento cristão. Você precisa de conversas cristãs. Claro que precisa. Versículo 3: pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti e repassar isso, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Já foi uma informação. Essa informação precisa ser repassada. Gente que foi curado, que pode te ensinar como que foi curado em Deus. Gente que tinha um problema no casamento, que pode te ajudar no casamento em função de ter no casamento uma grande crise e Deus agiu ali ou se manifestou ali e teve uma solução. Você precisa dessas informações bíblicas. E esses testes, como está escrito em Lucas capítulo 1, de 1 a 4, tinha que passar para se considerar a palavra de Deus, ela é inspirada. Tinha que passar pela comunidade. Vamos conversar, vem cá. Não fala que isso é de Deus, não. Fulano, o que está dizendo é de Deus. O que
que você acha? Eu conheço Paulo. Paulo não diria isso. Eu conheço Paulo. Paulo diria isso. Paulo disse isso. Eu estive com Paulo. Paulo falou sobre isso. Havia muitos escritos falsos no primeiro século, e há muita fala de Deus falsa dentro da igreja em 2022. Porque você há de concordar comigo que o que Deus diz compulsoriamente tem que se cumprir. Claro. Porque quando você vai no Salmo 33, versículo 9, diz que Deus falou. Diz lá a Bíblia, Deus falou. Quando Deus fala, acontece. Quando Deus fala, aparece, guardada a proporção do tempo, da época, do processo, claro. No primeiro século havia muitos escritos falsos que não pertenciam aos apóstolos de Jesus, e tinha gente querendo inserir no meio da comunidade cristã falas que não eram de Deus, que não pertenciam aos apóstolos, de pessoas que viram, experimentaram Jesus Cristo. A verdadeira inspiração do concílio, na reunião, ela estava totalmente sujeita ao ensino dos apóstolos, porque os apóstolos foram testemunhas oculares da majestade de Jesus Cristo. E é o que Pedro diz, abra para mim lá, por favor, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, é exatamente isso que Pedro fala a respeito da inspiração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Por isso que você tem que conversar. Você vai descobrir, se não descobriu, que você não é igreja sem a minha pessoa, e eu não sou igreja sem você. Foi o lançamento de uma frase muito infeliz, alguém que disse que igreja é você de forma isolada, que você pode ser igreja na sua casa, que você pode ser igreja na sua escola sozinho, em outro lugar que não seja na comunidade. Quem elaborou isso não teve a inspiração bíblica. Por quê? Porque não existe um coração sozinho, não existe um pulmão sozinho, não existe rins sozinho, não existe fígado sozinho. Ele só funciona se ele estiver no corpo. Só se ele estiver no corpo. Esse é um desafio que nós temos. E os irmãos perturbadores, os irmãos que na realidade têm dificuldades relacionais, e os irmãos que não entendem de Bíblia, os irmãos, enfim, que são assim, assado, possuem grandes deficiências nas relações, etc, etc, fazem parte da comunidade. Você caiu no laboratório, no corpo, e você vai aprender com isso. Deus tem um plano com isso. Quando você vai em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, você vê Pedro dizendo assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Quer dizer, não foi inventado não, tá? A Bíblia não é uma invenção humana. A Bíblia tem um peso espiritual. Não foi seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Era Pedro dizendo o seguinte: olha, eu vi ele falar, eu vi ele curar, eu vi ele se comportar, eu vi ele dormir, eu vi ele parar, eu vi ele me chamar para andar sobre as águas. Eu vi quando eu cortei a orelha de Malco, e quando eu cortei ele me dizer:
aquele que vive da espada, aquele que tira a espada, aquele que vive da espada, viverá por ela, morrerá por ela. Eu vi ele me repreender, eu vi o Jesus que eu neguei me procurar e restituir a minha vida. Vimos a sua majestade. E é o tipo de experimento que a gente tem que ter. E a igreja precisa entender isso. Se não há palavra na igreja, não existe o Deus da palavra na igreja. No primeiro século, por causa do gnosticismo, e eu não quero aqui entrar em detalhes sobre o gnosticismo, porque a ideia não é essa. Eu só vou colocar aqui o gnosticismo como um ataque à inspiração do cristianismo. É o mesmo tipo de ataque que você recebe até os dias de hoje. Você é atacado na promessa que Deus te faz. Você é atacado, atacada quando Deus te diz alguma coisa e as circunstâncias da sua vida dizem outra coisa contrária àquilo que Deus te disse. Claro que é. Mas vamos voltar no primeiro século. Por causa do gnosticismo, a igreja teve que se posicionar. Preste atenção e muita atenção no que eu vou te dizer aqui agora. É por causa da dificuldade que as pessoas se posicionam. Deus vai permitir certamente que você entre num processo difícil. Por quê? Por causa da identidade, do posicionamento. Só se posiciona mediante a dificuldade. Sabia disso? Verdade. Não quero mais, eu quero. Eu vou, eu não vou. Você se posiciona mediante a pressão. Enquanto você não é pressionado, você fica quieto. É assim. A igreja em Atos, enquanto ela não foi pressionada, ela não saiu para evangelizar. 7 anos em Jerusalém. Aqui tá bom, vamos ficar aqui. 7 anos após a ressurreição de Jesus, a assunção de Jesus aos céus, e a igreja lá, paralisada, sem fazer nada, apenas degustando da majestade de Cristo, do que Cristo fez, do que Cristo falou, da ressurreição, do aparecimento. Queridos irmãos, Cristo apareceu para você, ele apareceu, você acredita? Estou bem comentando, imagina só, eu duvidei, mas Cristo foi lá, mandou eu colocar nas mãos dele, na cintura dele, para verificar o que foi transpassado. A igreja só degustava, ela só, na verdade, se maravilhava com aquilo que Deus havia feito. Mais nada. Não estava nem aí para os outros, para as pessoas. Deus bradou lá do céu: vocês vão ter que posicionar. Vocês tiveram 7 anos para se posicionar e não se posicionaram. Vocês tiveram 7 anos para entender aquilo que eu disse lá em Mateus capítulo 28. 7 anos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. Vocês tiveram 7 anos para isso. Só que vocês não fizeram isso. 7 anos para que na evangelização vocês experimentassem que eu estaria com vocês, que eu ajudaria vocês, que eu protegeria vocês, que eu faria provisão para vocês. 7 anos e vocês não fizeram nada. Não tem outro jeito. Vou ter que pressionar vocês. Vou ter que deixar alguma coisa acontecer para que vocês firmem o corpo. Não tem jeito. 7 anos é muito tempo. Aí veio uma grande perseguição em Jerusalém, uma grande perseguição. As pessoas começaram a morrer, as pessoas começaram a ser perseguidas de uma forma muito cruel, e aí as pessoas se espalharam nas estradas romanas, pavimentadas por Roma, e o evangelho começou a ser pregado aqui, ali e acolá. Quanto tempo a gente vai precisar para despertar
sobre o valor das Escrituras, sobre o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Quanto tempo nós vamos precisar mais para na igreja evangélica congregacional tomarmos certas posições? Tomara que não precise de um aperto maior do que a gente está recebendo. Não é verdade? Então a gente vai entendendo isso. Faz parte da estratégia divina o aperto que você está passando. Porque Deus quer que você saiba o que você possui, o que você é. E isso diz respeito à identidade que Deus quer te dar através de uma confissão, da interpretação que você tem da Bíblia, daquilo que ela diz a seu respeito. A Bíblia diz que você é filho, mas você não se sente como filho de Deus. A Bíblia diz que você é filho, mas você interpreta errado, acha que filho de Deus, você pode na realidade ter tudo que quer. Isso é falta de compreensão bíblica. Vá buscar seus direitos bíblicos. Muitos livros, cartas foram escritas no primeiro século como forma de inspiração. Isso no concílio, nas conversas foram resolvidas. E quando você fala em conversa, não precisa ser de grandes grupos não, tá? Você pode e tem que conversar com pessoas. Volto a dizer a respeito da Bíblia. E você sabe como conversa com as pessoas? Te ensinaram como é que você conversa com as pessoas? Conversa não é só você falando. Você vai ter que ouvir. Conversa não é só você ouvindo. Você também vai ter que falar. Conversa, o grande objetivo dela é o acordo. Acordo. A Bíblia diz sobre isso. O grande êxito de uma conversa é o acordo, é a concordância. Eu aceito isso, eu também aceito. Teve êxito nessa conversa. Eu pensava daquela forma, mas eu não entendia. Agora você falando dessa maneira, eu peguei um outro veio, outro viés, e estou entendendo. Agora eu concordo. Você precisa conversar sobre Bíblia, sobre Cristo, sobre graça, sobre promessa. Você tem que conversar sobre isso, porque senão você vai passar aperto. Livros, cartas foram escritas no primeiro século, com inspiração e sem inspiração divina. E teve reprovação quando não era a voz de Deus, pelo aval da comunidade, como você acabou de ler em Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Reprovação porque a comunidade viu que aqueles eram comunicações, mensagens apócrifas. E quando dentro da igreja, quando você na sua individualidade recebe uma mensagem apócrifa, você tem que dispensar essa mensagem apócrifa, apesar da importância dela. A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de disposição que insere o poder para transformar a vida das pessoas. É muito diferente. A autoajuda remedia, contorna, desvia o pensamento, alivia. Então nós não podemos entender que dentro da igreja possa haver, dentro dos púlpitos, as mensagens de forma que possa só aliviar as pessoas, só dar um desvio de pensamento às pessoas. Nós não podemos aceitar isso de maneira alguma. Temos que entender que as divulgações bíblicas, elas precisam falar de você, de mim, de Deus, de forma que possa Deus, na sua fala, transformar as nossas vidas. O livro para ser considerado de Deus, uma mensagem que Deus fala com você, e você entenda que é de Deus, tem que ter a participação do próprio Deus. Então é Deus com você.
E tomando como base para analisar isso, a gente vê o propósito. Deus vai falar com você, mas não é um Deus que destrói, é um Deus que constrói, em função da sua misericórdia. Ele destrói, mas olha os parâmetros para que ele se dispõe a destruir, e isso a Bíblia revela. A gente precisa analisar o que Deus diz, baseado no propósito manifesto na sua própria palavra. Porque tem coisas que falamos que é de Deus, mas é totalmente desprovido de uma interferência divina revelada pela própria palavra de Deus. São apenas reflexões humanas, como diz Pedro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. São apenas reflexões humanas, fábulas, invenções. Como descrito aí, já disse, volto a dizer, em 1 Pedro, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Fábulas engenhosamente inventadas. Deus não vai inventar nada para você, o que ele disser é exatamente isso que vai acontecer. Não tenha a coragem de dizer que Deus te falou se ele não tiver te falado. Por favor. Gamaliel, ele fala muito sobre isso. Em Atos capítulo 5, versículo 39, ele diz algo muito importante em relação à ação de Deus quando ele fala. Em Atos capítulo 5, versículo 39, esse mestre chamado Gamaliel, onde Paulo foi doutrinado, onde Paulo foi ensinado aos seus pés, ele fala algo muito importante para se refletir. Ele diz assim: se proceder de Deus, ele falando sobre a fala de Deus, calma, relaxa. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los. O que ele está dizendo? O que Gamaliel está dizendo? Deus tem uma força tal, uma capacidade tal, que se for ele, meio social, diabo, não serão capazes de impedir Deus, nada. E caso contrário, a gente também não consiga. Gamaliel está explicando isso em Atos capítulo 5, 39. Olha, caso contrário, Deus fale, Deus se manifeste na verbalização, Deus revele. Caso Deus se exponha na comunicação e a gente não entenda que é Deus, a gente não consegue discernir que Deus está falando, tem um problema sério nisso. E é isso que Gamaliel nos ensina em Atos capítulo 5, 39. Se a gente não identificar que é Deus, e Deus falando, nós estaremos lutando contra o próprio Deus. Você já lutou contra Deus, irmão? Já? Misericórdia, irmão. Tem jeito de vencer, não? Você imagina Deus falando com você, você não acreditando, você desprezando, você achando que não é Deus. Vai lá em Atos e olha o raciocínio inspirado pelo próprio Deus de Gamaliel em Atos 5, 39. Você vai entender isso claramente. Deus falando com você e você não achou que é Deus. Nós precisamos pedir misericórdia. Deus, deixa eu entender que é o Senhor quando o Senhor falar. Deus, deixa eu pegar a sua fala e fazer dela uma prioridade. Deus, quando o Senhor falar, tenha misericórdia de mim, Deus, porque senão, Deus, eu vou estar lutando contra o Senhor, e aí eu não vou prevalecer nunca, não vai acontecer nunca, porque na realidade só prevalece, Deus, aquilo que o Senhor diz. Por isso que você tem que certificar, ler Bíblia, para você, dentro dessa certificação, entender que é Deus falando. Deus, confirma essa fala para mim,
Fala que é o Senhor, deixa eu entender, Deus, e se pelas circunstâncias que estão me envolvendo, eu estou desprezando essa fala, Deus, eu quero seguir o conselho de Atos 5:39, o conselho de Gamaliel. Deus disse: não vai ser impedido nunca, porque o Senhor falou, e eu não quero me encontrar lutando contra o Senhor. Deus, me ajuda, porque senão será só desgaste, e é possivelmente o tipo de experiência que eu estou tendo, Deus, desgaste. Está na hora de terminar? Tá? Gente, já é isso tudo? Só mais uma fala. Misericórdia, estou falando tem 1 hora. Só essa fala. Semana que vem a gente volta. Você é congregacional. Entenda isso. A sua igreja, ela foi preservada por Deus. Ela vem dentro de um encaminhamento. Talvez você não saiba, mas desde a Inglaterra, Deus vem preservando, falando a respeito da confissão congregacional. Nós acreditamos que a Bíblia é a porção alimentar para que eu viva, me alegre, espere, ame, me afaste, recolha, guarde. É tudo aquilo que Deus de fato tem reservado para mim, para que eu experimente. Nós, os congregacionais, entendemos dessa maneira, e você precisa entender isso. Vou finalizar porque eu preciso, porque as irmãs têm que fazer almoço. Entenda isso. A criação, ela não é suficiente para te falar a respeito da necessidade que você tem do Deus que pode suprir a sua necessidade. Entenda que a nossa confissão congregacional, ela passa por essa condição de valorizar, de apreciar, de amar a palavra de Deus e entender que só existe Deus quando a palavra de Deus está. Fora disso não há Deus. Se não há a palavra de Deus, não há o Deus da palavra. Quero que você entenda que o seu problema não é o problema que você acha que você tem no que diz respeito ao seu filho, a sua filha, a falta de dinheiro, o seu marido, a sua mãe, enfim, quem for, sua esposa. Não, não. O problema de Israel nunca foram os filisteus, foi a ausência da presença de Deus. E a gente precisa entender isso. Nós, congregacionais, confessamos dentro dessa condição, entendendo que a Escritura, ela cessou no sentido de ser inspirada, mas o que não cessou e nunca vai cessar é o convite, é na realidade o chamado de Deus para mim e para você, para que nós possamos participar daquilo que a Escritura apresenta. A cura é minha, o caminho é meu, o culto é meu, e eu preciso entender isso. A revelação é minha, a decisão futurística que é de Deus, e Deus me falando, este direito é um direito meu. Semana que vem a gente volta para entender mais sobre isso, sobre a Sagrada Escritura e as confissões congregacionais. Os ataques que você recebe, preste atenção, fazem parte da contestação de uma palavra que Deus te deu ou vai te dar, para que você se posicione, fique firme, ganhe corpo, ganhe informação. No primeiro século, os nossos irmãos tiveram que se posicionar. Isso não é de Deus, isso é de Deus em função das ameaças. Não fique 7 anos, 10 anos, 5 anos, dentro de um lugar acomodado, esperando que de fato você creia, você desperte para Deus, você busque a Deus, você priorize a Deus. Não demore tanto tempo para descobrir isso, porque quem manda é Deus. Manda prender, manda soltar, e que Deus tenha misericórdia de você e mande soltar a sua vida. Fique de pé, vamos orar.
Senhor, nos ajude nas suas sagradas e inspiradas Escrituras. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que nós não lemos Bíblia, pelas vezes que não acreditamos que esse tempo precioso em voltarmos à leitura da Tua Palavra é o suficiente. Gamaliel nos ensina isso em Atos capítulo 5, versículo 39, Deus. Nos ensina que, se for do Senhor, nada pode ser impedido. E que se a gente não ouve o Senhor ainda falando, e que se a gente não presta atenção, o Senhor insistindo na fala, na promessa, o que nos faz termos é uma luta contra o Senhor. Lutar contra o Senhor não é bom, não vai terminar bem, porque o Senhor sabe o que faz. A sua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Todo mundo depende do Senhor, dentro da igreja e fora da igreja. O Salmo diz isso. O Senhor é o grande mantenedor dessa terra. Tenha misericórdia de nós, congregacionais, a respeito da nossa história, dos nossos pais que nos ensinaram tanto, e a gente não sabe nada deles, nada. Quando não se sabe nada do pai, a gente perde a filiação. Ajuda-nos a sabermos do Senhor, nosso Pai, Deus, como o Senhor pensa, guardado a todas as proporções, como o Senhor sente, como o Senhor se comporta, guardado a todas as proporções, o suficiente para a gente viver o que a Tua Palavra diz. Tem gente precisando ser curada, tem gente precisando, ó Deus, receber orientações dentro de casa, fora de casa, no serviço, na vida. A Tua Palavra diz, ó Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida. Nos ajude nesse segmento, em nome de Jesus. Deus abençoe, um bom domingo, até a noite, para os que virão, se Deus quiser.